Mais uma vez, o nosso coração, nosso corpo, todo o nosso ser, se colocam diante do Senhor para louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Nesta que é a maior de todas as ações da Igreja, a celebração do santo sacrifício da missa. Oferecer a Deus, por meio do Filho na força do Espírito, o sacrifício agradável a Deus, o mistério do Calvário que se presentifica, que se perpetua no altar. Cada vez que celebramos a Santa Missa, tornamos presente, renovamos no sentido de perpetuação aquilo que aconteceu no Calvário. Somos felizes, como diz o salmista de hoje, porque o Senhor nos escolheu por sua herança. E do alto céu, nesse exato momento, Ele se inclina sobre nós, contemplando-nos, porque por todos os nossos atos Ele se interessa. Ele está agora olhando o nosso ser, sondando o nosso coração, interessando-se por cada centímetro da nossa vida, por cada acontecimento, por tudo aquilo que fizemos, fazemos e pretendemos fazer. Deus seja louvado, porque nós, nação escolhida por sua herança, nação que Ele redimiu pelo seu sangue, hoje nos congrega diante do seu altar. Durante a vida pública de Jesus, não foi diferente. Foram apenas 3 anos, mas marcados de intensa solicitude de nosso Senhor e Salvador pelas pessoas daquele tempo. E certamente, dado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade, o seu cuidado, o seu zelo por cada um de nós permanece o mesmo. A saber, se Jesus se compadeceu da sogra de Pedro, também se compadece de nós. Se Ele não rejeitou multidões que iam a Ele com enfermos e com possessos, também hoje Ele se preocupa conosco. O poder que Ele manifestou no passado é o mesmo que continua a operar, a manifestar no presente e sempre, até que Ele venha com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Retomo uma frase do Salmo 32, Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Se repararmos bem, há uma gradação, há uma distinção da manifestação da bondade de Jesus no Evangelho de hoje. Primeiro, uma pessoa tomada individualmente. Depois, várias pessoas. E na manifestação do seu poder a várias pessoas, cura de enfermidades, exorcismos, e depois Jesus cuida de se afastar deles. É curioso isto. E há um significado profundo para cada um de nós. Jesus sai da sinagoga, entra na casa de Simão. Estamos em Cafarnaum. Na sinagoga, Jesus prega. Foi lá na sinagoga de Cafarnaum, por exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo nos presenteou com o rico ensinamento da promessa da instituição da Eucaristia. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O meu corpo é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Esse discurso do capítulo 6 do Evangelho segundo João foi pronunciado na sinagoga de Cafarnaum. Saibam vocês, hoje o sítio arqueológico de Cafarnaum nos mostra que a distância da sinagoga de Cafarnaum para a casa de Pedro, a casa onde morava a sogra de Pedro, não mais de 400 metros, bem pertinho. Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão. Certamente ele foi informado que a sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e eles pedem a Jesus em favor dela. Vocês repararam o verbo utilizado
no salmo que nós acabamos de ouvir, no versículo 13, o Salmo 32. Do alto dos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. O mesmo verbo, o evangelista de hoje, São Lucas, utiliza, inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Inclinar-se, um verbo que evoca também outro verbo tão importante utilizado por São Paulo na carta aos Filipenses, do aniquilamento, do rebaixamento. Cristo Jesus, mesmo sendo de condição divina, não se apegou ociosamente a tal prerrogativa, mas rebaixou-se, encontrando-se em condição de servo, tornou-se semelhante a nós, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Creiamos verdadeiramente, constantemente, o Senhor se inclina sobre nós, se inclina sobre a humanidade, debruça-se sobre ela. Deus em absoluto não se inclina porque Ele é Espírito, mas é uma maneira humana que a Escritura encontrou para falar do agir de Deus. Ou seja, Deus vem ao nosso encontro. Se nós somos baixos e Ele é o Altíssimo veio à nossa miséria. Constantemente está chegando a cada um de nós, batendo a nossa porta, preocupando-se com nossas dificuldades, zelando por aquilo que nos falta, cuidando com sua providência para que nada nos falte. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Não satisfeito com a cura da sogra de Simão, Jesus permite que todos os doentes atingidos por diversos males cheguem até ele. E Jesus, inclinando-se sobre a indigência humana, símbolo da nossa fraqueza, da nossa pequenez, do nosso nada, Jesus impõe as mãos em cada um deles e eles são curados. Alguns deles são chagados de uma enfermidade, digamos assim, muito mais funesta, muito mais grave, muito mais dolorosa. As chagas da alma, diz o texto, de muitas pessoas também saíam demônios, gritando, tu és o Filho de Deus. É significativo que no Evangelho de hoje, 2 vezes, São Lucas, que é médico, São Lucas é médico. O dia dele, 18 de outubro, é o dia dos médicos, é o patrono dos médicos. Reparem o que esse médico coloca, o verbo que ele utiliza para falar da cura da sogra de Simão e para falar dos exorcismos, o verbo ameaçar. Inclinando sobre ela, Jesus ameaçou a febre. E Jesus também ameaça os demônios e não os deixa falar, porque eles sabem que Jesus é o Messias. Os demônios aqui dizem uma verdade, tu és o Filho de Deus, mas Jesus os ameaça. No capítulo 1 do Evangelho, segundo Marcos, sabemos quem tu és, o Filho de Deus, cala-te e sai deste homem. É muito importante que nessa manhã nós reforcemos a nossa fé no Jesus ameaçador. Jesus, aquele que ameaça. Quando Deus ameaça uma enfermidade e o demônio, é porque Ele nos ama e fustiga aquilo que nos prejudica. Mas não esqueçam que Jesus também nos ameaça. Nos ameaça com a possibilidade do inferno. Nos ameaça com a possibilidade da perdição eterna. Não por castigo dele, mas por decisão nossa. A ameaça, ela é também um instrumento da misericórdia, da doçura desse Deus que se inclina até nós. Uma mãe que não ameaça o seu filho quando ele está se afastando da verdade, quando ele está na desobediência, não é uma verdadeira mãe. Por favor, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI,
Recordai, há determinadas palavras na Bíblia que a gente muitas vezes não para, não se atém, e não se debruça, e não se inclina sobre elas. Jesus, que me ama, me ameaça. Eu te louvo, Jesus, pelas tuas ameaças, que não são para me deixar com medo de ti, mas para que eu tenha muito medo de mim. A ameaça é para isso. É para que eu veja bem do que eu sou capaz e até onde a minha capacidade pode chegar. Por isso, a ameaça é prova de amor. Quando ameaçamos um inimigo nosso, não chegue aqui perto, porque senão você vai ver só o que vai lhe acontecer. É também uma maneira de nos defendermos, é uma maneira também de preservarmos o nosso ser de fustigações, de prejuízos, de danos. Portanto, ameaças em dois frontes. Ameaçar os inimigos que colocam em risco a nossa integridade física e espiritual. Porque o Senhor nos ama, não mexam com os meus. Um dos salmos diz, não toqueis nos meus ungidos. Não façam mal aos meus, porque esses são meus, são os meus protegidos, são os meus amparados, são os meus pimpolhos. Mas também, para os próprios pimpolhos, você tome cuidado. Eu amo muito você, mas exatamente por amar você, eu lhe advirto da sua capacidade. Até onde você, sem mim e contra mim, pode chegar. Por isso, a ameaça que eu faço a você é dura, é dolorosa, é ameaça mesmo. Mas é exatamente porque eu amo você. Jesus, obrigado por tuas ameaças. São Paulo, na primeira leitura de hoje, dirige uma ameaça à comunidade de Corinto, que está extremamente dividida. E é uma divisão que é a obra-prima do demônio. Um dos nomes para o demônio é diabo, e diabo é aquele que divide, diabalo, uma realidade que divide, que separa, que causa cisão, diferente de símbolo. Se o símbolo é aquilo que une, o diabo é aquele que divide. E o demônio já tinha conseguido muitas vitórias dentro da comunidade de Corinto. Uma das dificuldades daquela comunidade, disputas, para usarmos as expressões de São Paulo hoje, rivalidades e rixas. Corinto era uma cidade de destaque na Grécia. Ainda hoje existe essa cidade. E havia partidos. Várias pessoas pregavam muito bem e passavam por lá e faziam seus, aspas, discípulos. Apolo era um homem eloquente, pregava muito bem e tinha seus seguidores, seus admiradores. Paulo também pregava muito bem, tinha seus discípulos, seus seguidores. São Pedro provavelmente passou por lá, o primeiro papa, tinha seus discípulos, seus seguidores. E havia também os relaxados, os que não queriam compromisso com ninguém. Então, São Paulo acusa, entre vocês se diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aqui ele faz uma ameaça. Eu não pude falar-vos como a pessoas espirituais, eu tive que falar-vos como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Ou seja, vocês ainda estão naquela imaturidade que não é própria de alguém que já amadureceu e que, portanto, tem condições de receber alimento sólido. Alimento sólido é uma doutrina consistente e mais aprofundada. Há certos ensinamentos que para uma criança que está no jardim, que está nos primeiros anos da escola, não é conveniente dispensar esse ensinamento, porque ela não tem capacidade de assimilar. Da mesma forma, espiritualmente falando, quando entramos na catequese, é lógico que os ensinamentos que os catequistas dispensam para as crianças que vão receber a Eucaristia é um ensinamento rudimentar. Já quando elas se matriculam para receber a confirmação, o ensinamento tem que ser mais aprofundado, de acordo com a capacidade dos adolescentes. E quando se trata de preparação para o matrimônio, para os outros sacramentos, enfim, à medida em que a nossa capacidade, como São Lucas diz, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, à medida em que esse crescimento se manifesta, o ensinamento tem que ser mais profundo. E digo, as ameaças têm que ser mais contundentes. E aqui está a advertência de Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Quem é Paulo? Quem é Apolo?
são servidores, são meros instrumentos. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Nem quem planta, nem quem rega é propriamente importante. Parem de focar as atenções para os instrumentos. Porque o importante é Deus Todo-Poderoso, aquele que faz crescer. Quem planta e quem rega forma uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Não passamos, conclui São Paulo, de cooperadores de Deus. Vós sois lavoura, construção de Deus. Imagem bonita a da lavoura. A lavoura não pode fazer muita coisa, ela depende da natureza, depende de Deus, depende do agricultor. E a construção, ela depende da inteligência do arquiteto, depende da precisão com que se coloca o fundamento, com que se levanta a alvenaria. E isso, a construção, de certa forma, não se basta a si própria, não é autossuficiente, depende completamente de Deus. Chegou a hora de concluir essa homilia. Olhemos para o Senhor, que se inclina sobre cada um de nós. À luz da primeira leitura de hoje, depois de ele ter realizado maravilhas, a multidão pretende impedi-lo de sair, mas ele deseja sair. Eu devo pregar o Evangelho em outras aldeias, porque foi para isso que eu vim. É a palavra do Senhor, aquele que se inclina sobre nós, o mais importante nesta manhã, a fim de que nós, lavoura de Deus, construção de Deus, enquanto lavoura, produzamos muitos frutos. Enquanto construção, alicerçados, edificados, como diz São Paulo, sobre o fundamento dos apóstolos, tendo por Cristo pedra angular, permaneçamos uma construção sólida, firme e inabalável, porque esse é o desejo do Senhor, que nos ameaça porque nos ama. E porque nos ama, continuamente nos manda saudáveis ameaças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.